Não tenho dúvidas que Dr. Jairinho é culpado. Essa é a notícia do momento. O pai do menino Henry deu uma entrevista onde ele afirmou ter certeza que... Meu Deus, vou contar. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, outra vez, a gente vai falar sobre esse caso, que é o caso que tem tomado conta dos conteúdos aqui do canal nos últimos dias, porque é uma história que realmente está sendo muito falada, todos os dias está tendo desdobramento. E hoje a gente vem com informações de última hora. Eu vou contar para vocês tudo o que o pai do menino Henry, que morreu de 4 anos, vocês já estão sabendo, falou. Então, ó, já começa o vídeo, deixa no like aqui. O like não quer dizer que você esteja gostando dessa história, como eu sempre falo, você está avaliando o meu trabalho e isso me ajuda muito. Então, já carrega o dedo no like aí, meta de likes, 20 mil likes, tá bom? Muito obrigado. Se inscreva no canal se você chegou hoje, se você não me conhece, se você não é inscrito, caiu de paraquedas, aqui a gente fala de tudo o que está acontecendo. Então, se inscreva, faça parte da nossa família, ativa o sino de notificações. E vamos começar. A Veja, o pai do menino contou, falou muita coisa. Eu vou ler para vocês a matéria completa. Senta, porque lá vem história. A matéria diz o seguinte: desde a morte de Henry, de 4 anos, na madrugada do dia 8 de março, o engenheiro Leniel Borel, de 37 anos, conta que tenta entender o que aconteceu com seu filho. A versão dada à polícia pela sua ex-mulher, a professora Monique Medeiros, de 33 anos, e o namorado, o médico, vereador Jairo Souza Santos Júnior, de 43, ela acordou com um barulho, ela acordou com um barulho vindo do quarto em que o menino dormia e o encontrou caído, gelado e com os olhos revirando. O laudo pericial, que atesta laceração hepática e hemorragia interna provocados por ação contundente, no entanto, não condiz com a versão de acidente doméstico. O que aconteceu na madrugada em que seu filho morreu? E o pai do menino diz: é o que eu me pergunto todo instante, só tenho a certeza de que não é o que esse Dr. Jairinho e a Monique estão dizendo. Como uma criança saudável teria tantas lesões graves só de cair da cama? Para começar, suspeito de que aquela cena do quarto do casal, onde teria sido achado caído, foi armada. Meu filho tinha horror ao tio Jairinho e não ficaria na cama dele. Ele dormia no seu quarto, onde tinha uma caminha que acabei de comprar e foi entregue lá. Deixei o meu filho perfeito naquela noite e horas depois ele estava morto, inchado, num hospital. E ainda queriam que eu achasse isso completamente normal. Naquele dia, o senhor deixou o Henry com a mãe por volta das 19 horas. Após o fim de semana juntos, não notou nada de diferente? E ele respondeu: como vinha acontecendo desde janeiro, quando a Monique foi morar com o Dr. Jairinho, que eu nem fazia ideia de quem fosse, ele chorava muito na hora de voltar para casa. Essa noite em especial chorou tanto e ficou tão nervoso que vomitou. Mas tínhamos passado um final de semana maravilhoso. Entre sábado e domingo fomos à piscina do condomínio onde moro, ele brincou com os amiguinhos, vizinhos, levei a uma festinha infantil da filha de um amigo e ainda compramos brinquedos num shopping. Ele estava alegre, esperto como sempre. Os problemas só começavam na hora de voltar para o apartamento onde a mãe estava vivendo. Quando o senhor começou a perceber algo de estranho no comportamento de Henry? Ele respondeu: a partir de janeiro, exatamente o período em que a Monique foi morar com essa pessoa. Depois de 8 anos de casamento, nós havíamos nos separado em outubro do ano passado. Naquele período inicial, quando ela e o Henry ficaram na casa dos avós maternos, meu filho agia normalmente. Tudo mudou assim que ela foi pro apartamento do namorado. Logo no primeiro fim de semana comigo, o Henry falou: papai, o tio me machuca, o tio me dá um abraço muito forte, mas a mamãe disse que é sonho. Liguei imediatamente para Monique, que alegou que isso era invenção da cabeça dele. O que o senhor fez a partir daí? E ele respondeu: naquele mesmo dia, quando fui devolver meu filho, disse a Monique que queria falar com aquele tio. Ela interfonou, o Dr. Jairinho desceu na portaria e disse a ele que meu filho estava reclamando de uns abraços muito fortes que o machucavam. E Dr. Jairinho respondeu: mas o seu filho pede abraço. Em seguida disse a ele que não queria saber de abraço forte ou fraco. Ele reagiu bem, não foi hostil e acabou ali. Também falei para Monique que o Henry estava reclamando que não queria ser deixado sozinho com aquele homem. Ela garantiu que isso não estava acontecendo.
A situação melhorou depois dessa conversa com o Dr. Jairinho? E o pai respondeu: não. Toda vez que o Henri estava comigo e tinha que voltar para o apartamento dele, chorava desesperadamente, se recusando a sair do meu lado. Ele não queria ficar lá de jeito nenhum, tanto que passou a dormir 2 ou 3 vezes por semana na casa dos avós maternos. Na quarta-feira anterior à sua morte, falei com meu filho pelo celular. Estava na casa dos avós, meio tristinho, e repetindo que não queria ir para a casa da mãe. Nesse dia soltou mais enfaticamente que o tio Jairinho machucava ele. A avó e a babá foram testemunhas, não consigo entender por que não contaram isso à polícia. Só podem estar protegendo o casal, porque no meio disso já várias testemunhas foram ouvidas pela justiça. Diante das constantes reclamações de Henri, o senhor não pensou em pedir a guarda do seu filho? Sei que não havia como prever que iria acontecer uma monstruosidade com meu filho, mas me culpo por não ter tomado uma medida mais drástica. Cheguei a falar algumas vezes com a Monique que se ele continuasse a reclamar que estava sendo machucado por esse tio, eu iria levá-lo para fazer um exame de corpo de delito e recorrer à justiça. A questão é que, embora rejeitasse cada vez mais a casa da mãe e do Dr. Jairinho, meu filho não apresentava qualquer marca pelo corpo. Só naquele último final de semana que ele tinha um machucado no nariz. Perguntei o que era, mas ele não soube dizer. Eu tinha receio de levantar uma suspeita tão séria, não se confirmar no exame e perder o direito de ver o Henri. Em que momento vocês decidiram procurar uma psicóloga para acompanhar o menino? E o pai respondeu: mais ou menos um mês antes da morte. Ele já havia ido a 5 sessões. A Monique também sabia que havia algo errado, tanto que buscamos essa ajuda. A questão é que a minha ex-mulher sempre alegava que a aversão à casa dela e as reclamações sobre o tio Jairinho eram consequências da nossa separação, que ele estava sofrendo para se adaptar à nova casa, à rotina diferente, à mudança de escola, essas coisas. O senhor acha que a sua ex-mulher está envolvida na morte do Henri? E Leniel respondeu: vários fatos me fazem acreditar que sim. Qual mãe não estaria desesperada e lutando para saber o que aconteceu com o filho? A todo momento, desde aquela madrugada, ela só demonstra querer proteger o Dr. Jairinho. Não sei se está envolvida diretamente na morte ou tem medo do poder que ele diz ter. Para mim, a luz amarela acendeu quando eles disseram que Dr. Jairinho havia ido dirigindo para o hospital naquela madrugada, enquanto ela fazia respiração boca a boca. Como assim? Ele não é médico? Nunca soube em 10 anos que convivi com essa mulher que ela tivesse qualquer experiência em primeiros socorros. Comecei a estranhar aí, depois meu filho morreu, a Monique também fez pressão para eu acelerar o enterro. Fui para a delegacia e para o IML resolver as questões burocráticas. A Monique ficou ligando e mandando mensagem para eu agilizar tudo, que queria que ele fosse enterrado rápido e com o caixão fechado. Expliquei que de jeito nenhum, que meu filho teria velório e que eu tinha o direito de dar o último beijo nele. A minha ficha caiu mesmo quando o policial no IML me entregou o laudo em que dizia que meu filho tinha tido laceração hepática e hemorragia interna provocadas por ação contundente. Até ali, eu estava me culpando, achando que ele tivesse morrido por alguma má formação ou tido um ataque cardíaco, que eu tivesse sido negligente quando ele chorou desesperado para não ir para casa da mãe. Só depois soube pelo depoimento dos médicos à polícia que o Dr. Jairinho fez de tudo para que meu filho não passasse por necrópsia. Por que será? O senhor não perguntou a Monique e Dr. Jairinho o que tinha acontecido com seu filho? Sim, perguntei muito. Ele me falou que acordou com meu filho fazendo um barulho, que o encontrou com dificuldade para respirar e com os olhos revirando. Não falaram em queda alguma, tanto que os médicos que tentaram reanimá-lo não tinham noção do que tinha acontecido. Já na delegacia, a Monique e o namorado mudaram a versão, disseram que o Dr. Jairinho havia tomado remédios para dormir e que foi ela quem acordou com o barulho e viu meu filho primeiro. O senhor acredita que ele seja responsável pela morte do seu filho? Não tenho dúvidas que Dr. Jairinho é culpado. Naquela noite no hospital, ele ficava junto aos médicos que tentaram salvar Henri o tempo todo. A princípio eu achava que era porque ele era médico, mas agora percebo que era para acobertar o que realmente aconteceu. Ele é muito frio. Assim que foi decretado o óbito do meu filho, o Dr. Jairinho chegou perto de mim e na frente de uma pessoa da igreja que eu frequento e de uma amiga minha disse: vamos virar essa página, vida que segue, faz outro filho. Como é que é? Como é que é isso? É verdade que após a morte de Henri, o senhor foi procurado por mulheres que relataram outras agressões a crianças feitas por Dr. Jairinho?
Sim, essa pessoa não pode ser normal. Pelo que chegou ao meu conhecimento, ele age sempre da mesma forma. Relataram histórias horrorosas, sempre de agressões a meninos ou meninas com idades parecidas com a do meu filho. Também chegaram até mim suspeitas de que ele dopa as namoradas para agredir os seus filhos. Uma das mulheres já descreveu o que a filha sofreu à polícia. Tenho a convicção que mais casos ainda vão aparecer. Meu filho era um anjo, só consigo me consolar sabendo que ele talvez tenha morrido para mostrar a existência de um monstro. O senhor tem medo de represálias? Nenhuma. Já perdi o que era mais importante para mim nessa vida. Estou dando a minha cara a tapa para o Brasil inteiro, mas não posso negar que algumas coisas suspeitas vêm acontecendo. Poucos dias após a morte do meu filho, um homem esteve no meu condomínio perguntando por mim e fazendo perguntas estranhas. O carro que eu estava usando também amanheceu um dia arriscado com um grande palavrão. O senhor acredita que será feita justiça? Hoje eu vivo para isso. Já veio a público que o Dr. Jairinho ligou para o governador do Rio poucas horas após a morte do meu filho, contou sua versão e perguntou o que seria feito depois. Se fosse o contrário, com tudo que já se sabe sobre o caso, eu estaria preso há muito tempo. Não é porque alguém conhece esse ou aquele ou tem muito poder que pode ficar impune. Meu filho não morreu em vão. Não vou deixar que seja mais um caso impune. Só quero a verdade. Estou tremendo real. Meu Deus do céu. Não tenho nem comentários. Essa foi a entrevista. Eu vou deixar para vocês no Instagram o link para a entrevista para quem quiser, mas essas são as últimas coisas faladas pelo pai do menino, por essa história horrorosa que eu espero que seja resolvida o mais rápido possível e que quem tiver que pagar, pague. Mas não é com 8, 10 anos, nem sair passado 2 anos. Muito obrigado, um beijo, fique seguro, fique em casa, #justiça, palavrinha mágica. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!